Bem-vindo, professor Cláudio. Pode começar a sua fala para a gente sobre agudos. Obrigado, Mônica. Obrigado. Bom dia a todos. Nós estamos começando hoje com nossas conversas sobre essa abordagem kantiana dos casos agudos, já que nós estamos perante essa endemia, essa situação estranha e amedrontadora e de uma forma ameaçadora também para todos nós, né? Nós, como homeopatas, podemos contribuir de alguma forma, podemos contribuir bastante e vamos fazer isso. Então, eu queria relembrar com vocês alguns passos com relação à técnica de abordagem dos quadros agudos. A primeira questão, o primeiro ponto que a gente vai reforçar bastante, uma coisa que nós temos que ter claro na nossa cabeça, é qual é a natureza dos sintomas no quadro agudo. O que ele queria dizer com natureza dos sintomas? Ele quer dizer o seguinte: como esses sintomas apareceram, como esses sintomas se instalaram, com que intensidade, com que velocidade esses sintomas apareceram. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ter um paciente que há 3 dias atrás começou a se sentir mal, com dor de cabeça, alguma dor no corpo, não dormiu bem, no segundo dia passou um pouco pior, no terceiro dia começou a febre. E aí chegou no consultório 3 dias depois, a gente vai examinar o paciente e está com a pneumonia. Eu tenho uma instalação lenta. Agora, não tem umas mães que chegam para a gente e falam assim: ele estava brincando hoje de manhã, ótimo, em casa, e agora está com 40 graus de febre, com uma amidalite de noite. Isso é uma instalação rápida. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, perante um quadro agudo, que tipo de instalação, qual é a natureza dos sintomas, se esses sintomas se instalaram de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Essa é a primeira regra do jogo. A segunda questão que vai estar associada a essa questão é a intensidade dos sintomas. Eu posso ter sintomas agudos de intensidade moderada, por exemplo. Eu posso ter, não sei, uma gripe leve e um pouco de dor de cabeça e alguns espirros e 37,5 de temperatura durante 2, 3 dias. Eu posso ter um quadro violento, com pneumonia, com a secreção escura, com a tosse produtiva, com a prostração forte, o paciente na cama com 40 graus de febre. Ou seja, eu tenho intensidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu preciso saber quando estou chegando ao meu paciente, ao leito do meu paciente, é de que forma esses sintomas apareceram, qual é a velocidade, a intensidade deles e como eles se manifestaram, com que intensidade eles se manifestaram. Isso é o que a gente vai chamar de natureza dos sintomas. Tem alguns remédios da matéria médica dele que acho que Calcário Caban que ele fala no início, né? É a natureza dos sintomas que nós queremos saber. Ou seja, ele começava um estudo de um remédio, de matéria médica, perguntando qual é a natureza daquele remédio. Porque silícia é diferente de arsênico, que é diferente de sulfuro, que é diferente de carbovegetáveis. Eles têm formas de instalação, naturezas, intensidades diferentes. E a mesma coisa com nossos pacientes. Eles vão ter, no quadro agudo deles, forma de instalação, natureza, intensidade e tempo diferentes. Tá? Então, essa é a primeira questão. Então, nós chegamos ao leito do paciente. Nós vamos começar a fazer a nossa anamnese, nosso interrogatório. Né? A primeira coisa que você precisa saber é a natureza dos sintomas. Há quanto tempo você está assim? Que horas começou? Quando isso começou? Como é que veio? O que apareceu depois? Qual é a forma dessa doença? De que forma a doença está tomando conta e está, entre aspas, destruindo esse organismo? Porque nós temos que escolher um medicamento que destrua o organismo da mesma forma. Que na patogenesia tenha demonstrado que na natureza desse medicamento ele é capaz de fazer a mesma coisa que essa doença está fazendo com esse paciente. Tá? Então, isso é o ponto de partida do quadro agudo. Nós temos que ter medicamentos com a mesma natureza da doença aguda. O segundo ponto é um pouquinho mais chato, tranquilo e fácil. São sintomas, é o questionário burocrático. Qual é o tipo da dor, que horas começou, as extensões, aqueles 7 itens, 6, 7 itens, né,
que todo mundo sabe que tem que perguntar, né? Para que lado vai a dor? Qual é o horário? Que horas piora? Que horas melhora? Com que posição melhora? Que posição piora? Enfim, as modalidades. Mas, nesse interrogatório todo, tem um grupo de modalidades que precisam estar primeiro que as outras, que são as modalidades gerais, que nós vamos chamar de sintomas gerais. Os sintomas gerais não são somente sintomas que ocorrem no corpo todo. Por exemplo, o tipo da sede é um sintoma geral, embora seja uma coisa, entre aspas, até que no repertório está, ou generalidade, ou está no estômago, enfim, mas é um sintoma geral. A posição que o paciente vai ficar, os horários são sintomas gerais. Ah, doutor, minha febre sempre chega às 6 horas da tarde. Eu estou ótimo às 4 horas da tarde. Chega às 6, eu estou com 40 graus de febre. Eu tenho horários. A minha dor de garganta, ela passa da direita para a esquerda e depois volta da esquerda para a direita e fica passando de um lado para o outro. Ou ela se estende da minha amígdala para o meu ouvido. Todos esses detalhes vão transformar o nosso quadro agudo num quadro individualizado, vão ser importantes. Esse é o questionário homeopático propriamente dito. Então, nós chegamos para ver o paciente, ele vai nos explicar essas coisas todas. Uma questão que eu não mencionei, mas que também é super importante, talvez seja mais importante que todas elas, porque você ter falado primeiro de tudo, são os sintomas patogenéticos. O que são os sintomas patogenéticos, pessoal? Quando a gente vai ver um paciente, como é que você sabe que um tem uma amidalite, um tem uma pneumonia e um tem um sarampo? O que faz com que cada quadro agudo desses tenha um nome, entre aspas, tenha um diagnóstico, tenha uma etiologia diferente? São sintomas diferentes. Os sintomas patogenéticos são sintomas que dizem para a gente o que o paciente tem. Claro que vão ter sintomas patogenéticos do Covid, claro. Né? Hoje em dia a gente já consegue reconhecer alguns sintomas básicos do Covid. Né? Você pode estar o paciente falando, você fala, isso tem jeito de ser Covid. Porque ele já tem formas, a imagem do Covid já está ficando clara para a gente. Né? Não é mais aquela coisa difusa que você tem que saber bem o que é. Como a gente sabe bem que pode ser uma amidalite, uma pneumonia, ou enfim, uma apendicite, enfim. Nós temos sintomas patogenéticos, patognomônicos da doença. E segundo Kent, uma coisa muito interessante, o nosso medicamento, o medicamento que vai ser indicado para aquele determinado quadro agudo, tem que possuir nele a possibilidade de ter esses sintomas patognomônicos. Deu para entender? Ou seja, eu só posso usar um medicamento para um certo quadro agudo se aquele medicamento foi capaz de produzir uma patogenesia os mesmos sintomas, se ele tem na natureza dele de adoecimento o mesmo potencial que aquele vírus, aquela bactéria está tendo para adoecer um certo organismo. Não é difícil entender isso não, né? Não. Mas é por aí. Nós temos que ter, nosso medicamento tem que ter o potencial de criar a mesma doença que aquele vírus está criando, por exemplo, num determinado organismo. É claro que isso, em termos patogenéticos, é uma sombra, né? É uma ideia. Quando a doença patogenesia, você não vai levar o experimentador até uma pneumonia. Mas ele tem que estar dando sintomas, sinais, ideia, indicações, se aquilo evoluir, vai chegar à pneumonia. Ou então, claro, diante dos tratamentos clínicos com aquele medicamento, isso vai ser incorporado à patogenesia daquele medicamento. Mas então, pessoal, em termos gerais, o que nós precisamos saber, primeiro, quais são os sintomas patogenéticos daquela quadro agudo, para termos um diagnóstico clínico, médico. Né? Depois, a natureza dos sintomas, a forma de instalação, se esses sintomas vão ser suaves, vão ser brandos, apareceram devagar, apareceram de repente, se a instalação é violenta, se o paciente estava bem há 2 horas atrás, agora está de cama, prostrado, ou seja, coisa ver aos pouquinhos. E depois, modalidades, né? Horários, extensões, tipo da dor, a localização,
posição que o paciente fica, suor, se tem suor, se não tem suor, qual é a sede, se ele gosta de coisas geladas, de coisas quentes. E por último de tudo, como dizia Kent, por último de tudo, os mentais do quadro agudo. Isso é muito importante. Não vamos utilizar os mentais do paciente do dia a dia dele. Senão a gente vai tender a misturar um pouco as estações, misturar um pouco os sintomas. Kent, ele recomendava que nós usássemos os sintomas mentais do quadro agudo. O que é o mental do quadro agudo? A mãe vai dizer, uma vez uma mãe falou isso para mim, que depois que o garotinho tinha ficado com febre, ele tinha cismado que tinha um cachorro debaixo da cama dele. Esse é o mental do quadro agudo. Uma vez uma criança, a mãe também falou para mim que o garotinho estava com febrão e ele via na parede uma boca imensa aberta na parede. Eu posso ter durante um sintoma clássico, né, que desde que uma criança está doente, ela não sai do colo da mãe, por exemplo. Ela sempre foi independente, sempre está brincando, sempre está com as amiguinhas. Desde que caiu doentinho, que está com 39 de febre, não sai do colo da mãe. Isso é um sintoma mental do quadro agudo. Um determinado medo que nunca tinha aparecido, a vontade, eu não quero, olha, depois que ele está doente, ele trancou a porta, não quer que ninguém chegue no quarto, ele quer ficar sozinho, quieto, não aguenta barulho. Isso são mentais do quadro agudo. Que a gente vai dizer que, por último, os últimos sintomas a serem acrescentados ao nosso estudo são os mentais do quadro agudo. Então, para resumir, temos os patognomônicos, temos a natureza dos sintomas, temos as modalidades que vão se transformar em modalidades particulares, modalidades gerais, e no final, os mentais do quadro agudo. Tá certo, Mônica? Muito bom, professor. Ótimo encontro, ótima conversa e ótimo para nós lembrarmos de tudo que é fundamental. Até a próxima. Tchau, tchau, Mônica. Obrigado.